Olá! 9 horas da noite, Brasil, 5 horas da tarde aqui em Los Angeles, 2 minutinhos atrasada, mas entrando ao vivo para o nosso encontro de domingo. Sejam muito bem-vindos a nosso encontro nesse espaço que a gente fala e conversa na nossa rede de diálogo em bem-estar e saúde emocional. Tô feliz de estar de volta. Semana passada estive ausente por motivos de descanso familiar. Estávamos viajando, mas essa semana estamos voltando. Estou muito feliz, senti muita falta do nosso encontro na semana passada. E vocês, como estão? Como tem passado? Me contem brevemente como foram essas últimas semanas, né? Duas, né? Porque faz 15 dias que a gente se falou a última vez. Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos. Essa semana eu vou conversar com a Ana Paula Rodrigues, amiga e psicóloga, e o nosso tema de hoje é sobre autoestima. Eu vou começar colocando aqui o nosso tema, que vai ser autoestima e bem-estar emocional. Qual a relação? Será que existe alguma relação entre autoestima e o bem-estar emocional? Vou pôr aqui o post, vou fazer o pin do comment para que quem vai entrando possa saber do que estamos falando. Será que a Ana já está por aqui? Será que a Ana já conseguiu entrar? Então, de imediato eu vou chamar a Ana para a gente... Quero que vocês nos contem aqui como é que está a autoestima de vocês. Vocês consideram que a autoestima de vocês está baixa, média, alta? Vamos ver como é que tá aí a autoestima do pessoal. Oi, Ana! Oi! Bem-vinda! Obrigada! Feliz de estar fazendo esse encontro virtual contigo. Eu também, Lúcia, bem feliz. Tava nervosa aqui. Estreando nas lives. Uhum. Eu tô adorando esse momento. Eu tô estreando um bocado de gente nessas lives. Tô chamando o pessoal pro desafio. Bom, obrigada por ter aceito, né? Este desafio, esta empreitada. Tô muito feliz mesmo. Como é que tá aí, Ana? A Ana fala de Canela, diretamente de Canela, no Rio Grande do Sul. Isso. Muito frio. Sabe que hoje não, Lúcia. Hoje deu um dia lindo aqui de sol. Tava bem bom o dia. É para esfriar agora essa semana, mais pro final da semana. Que bom, porque agora eu tô fazendo as lives com vocês aí no sul do Brasil e eu vejo o contraste, né? Normalmente o pessoal tá com casaquinho, com uma golinha e eu aqui com manga cavada. Para quem não sabe que tá chegando, eu tô falando aqui de Los Angeles e aqui estamos na casa dos 40 graus esses últimos dias. Coisa boa, saudade do verão. Quero dar boas-vindas para todo mundo que está nos assistindo. Para quem já é a audiência recorrente aqui, que bom tê-los aqui novamente. Para quem está chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. A Ana e eu hoje vamos conversar sobre autoestima e bem-estar emocional. E por que esse tema, né? Até quando eu convidei a Ana para falar sobre o assunto, para quem já me conhece, já me acompanha aqui no Instagram, sabe que aqui no meu perfil eu desenvolvo justamente o assunto de promoção de bem-estar emocional e saúde emocional, bem-estar e saúde emocional. E já faz alguns meses que eu venho, né, promovendo conteúdo e vídeo, inclusive as lives de todos os domingos são sobre temas diversos relacionados a este grande tema, né, de bem-estar e saúde emocional. E eu disponibilizo um formulário no meu perfil sobre como é que para que as pessoas possam preencher para saber como anda o seu bem-estar, né? E nesse formulário investiga alguns aspectos, mas principalmente relacionado a pensamento e emoções. E um dos formulários, que é sobre questões de pensamento, ele avalia, ele faz um levantamento justamente de como é que está a percepção de quem responde em relação ao mundo, né? Porque a forma como a gente se relaciona com o mundo diz muito também sobre como estão os nossos pensamentos, as nossas emoções, com os outros e também qual é a visão de nós mesmos. E aí eu começo, enfim, né, o pessoal responde, eu vou dando retorno e eu estava fazendo uma análise mais ampla
algo em comum entre todas as pessoas que estavam mostrando ter baixa qualidade no seu bem-estar emocional e baixa qualidade na sua saúde emocional. E pasmem que tem essas pessoas em comum, uma baixa autoestima. Né? Então, a visão de si é bastante baixa, né? Bastante prejudicada por N aspectos, dos quais, inclusive, nós vamos falar hoje, de alguns. E aí é isso que eu disse, bom, acho que é um tema muito importante para as minhas lives de domingo. E aí desafiei a Ana, né, que é psicóloga, que é psicanalista, que é formada pelo Centro de Estudos Psicanalíticos, de Porto Alegre, e tenho certeza aí que vai trazer contribuições bueníssimas para a nossa temática. Ana, diga. E aí, dentro desse contexto, né, justamente do que foi inspiração para trazer esse tema para a live, como é que, dentro do entendimento de como que a gente faz a formação da nossa autoestima, né? E por que ela é tão importante para essa visão de nós mesmos, né? Que foi justamente o que eu trouxe, assim, bom, o que as pessoas têm em comum? Uma visão de si mesmo comprometida, né? Então, por que a autoestima influencia tanto nessa nossa visão e como é que se forma a nossa autoestima, né? Acho que esse levantamento, assim, que tu fez, né, Lúcia, ele vai vir bem de encontro ao que a gente vai falar hoje, porque isso da visão de si mesmo e da visão de mundo tem relação direta com a autoestima, né? Então, a gente, assim, para entender um pouco mais de como a autoestima se forma, eu vou falar um pouquinho de como é que, na verdade, o eu se forma, né? Que é a partir disso que a gente vai ter a autoestima. Então, e até é interessante, assim, isso da autoestima, porque eu fui pegar no Freud, e ele não usa esse termo autoestima, ele usa o termo autoconceito ou sentimento de si, né? A autoestima é uma palavra que a gente está usando depois, mas isso é interessante a gente pensar, assim, qual é o sentimento que eu tenho em relação a mim mesma, né? Então, o germe, assim, se a gente for pensar o início da autoestima, ele vai se dar na infância, né? Assim, nos primórdios. Se a gente for pensar num bebê, assim, né? De tudo que um bebê é investido, na melhor das hipóteses, né? Investido, assim, narcisicamente pelos pais, tudo que se projeta em relação àquela criança, tudo que se sonha em relação àquela criança, isso aos poucos, né, já vai formando um certo eu e uma certa identidade. Isso tem relevância, né? Se a criança é investida narcisicamente ou não. A partir disso, assim, se a gente for pensar nas crianças pequenas, assim, que tem todo que a gente vê do egocentrismo, né? Do pensamento mágico, da criança ser autossuficiente, né? A criança faz e acontece, ou até os bebês pequenos, assim, fazem uma porção de bobagens, assim, os adultos acham lindo, batem palma, né? E as crianças seguem fazendo aquilo porque sentem que estão sendo reconhecidas, né? E, bom, isso vai cada vez despertando mais, né, o interesse e a criança segue fazendo. Toda essa questão, assim, do egocentrismo é o que a gente chama, num primeiro momento, do desenvolvimento do eu ideal. A criança está na fase do eu ideal, né? E, bom, conforme ela vai crescendo e vai desenvolvendo, assim, a sua capacidade interna de fazer juízo de valor das coisas, ela sai dessa posição egocêntrica e olha mais para o mundo, né? Ela não é mais o centro do universo. E quando ela consegue observar as pessoas e ver o que as pessoas fazem de errado ou o que ela faz de errado, enfim, de fazer juízo, né, de valor. A partir disso, saindo dessa posição mais egocêntrica, não é mais possível ficar nesse, que é o que a gente chama de narcisismo primário, assim, nessa parte desse eu ideal, assim, na infância, né? Ela vai fazer uma passagem para o ideal de eu, que é o que a gente segue depois na vida adulta, né? Só que a criança vai fazer uma tentativa, e a gente segue fazendo essa tentativa de voltar para essa posição de completude, um dia imaginada, né, que a gente teve. E a partir disso ela projeta para si um ideal de eu, nessa tentativa de retorno, né, a uma completude. Só que o ideal de eu, ele eleva muito as exigências do eu, né? Porque começa a entrar toda a questão da censura,
do certo e do errado, a criança está muito mais atenta a isso, assim, às regras, aos limites, né? A criança, a partir disso, não é mais a sua majestade, o bebê, como Freud chama, assim, lá no início, né? Ela não tá mais nessa posição. Então, ela vai fazer uma tentativa de retornar a isso, né? Aí, para isso, ela vai construir, então, ela vai se projetar num ideal de eu, né? Então, todo esse processo dessa passagem do eu ideal e do ideal de eu, é isso que vai formando o autoconceito ou o sentimento de si, né? Que é o grau de estima que o sujeito tem por si. Daí que apareceu esse termo da autoestima, né? Que é a valorização que ele faz de si ou a autoestima que expressa como o sujeito se sente a respeito de si. Então, aí a gente começa a perceber que começa a se formar uma que a gente chama de consciência culpada, né? Começa a aparecer a culpa na criança, ela começa a ter medo, né, do castigo dos pais, e que não é bem medo do castigo dos pais, é o medo da perda do amor dos pais, né? E aí que a gente consegue ver a relação entre a capacidade de amar e de se sentir amado e de se sentir reconhecido. Aí tem uma ligação direta com a autoestima, né? Assim, pensando na tua questão também do bem-estar emocional, se a gente for pensar nessas relações de dependência emocional, essas relações mais tóxicas, assim, em que ilusoriamente, né, tu é capturado pelo amor do outro, quando na verdade tu não é, né? Tu tá numa posição de objeto. Toda vez que tu faz essa tentativa e que tu não tem esse reconhecimento do outro, que tu não tem o amor do outro, a tua autoestima toda vez vai diminuindo. Assim, o sujeito vai se diminuindo, né? E é muito difícil sair disso. Perfeito. Freud, ele tem uma passagem interessante para produzir um pouco assim o que a gente vai conversar hoje. Eu usei um texto do Narcisismo, né, se alguém tiver mais interesse dele. E ele tem uma passagem que ele diz assim, que quem ama abre mão de si mesmo um pouco, né? E que o único modo que o psiquismo tem, assim, de reduzir esse sacrifício é sendo amado, né? E se isso não ocorre, daí sim que tu pode ficar de novo, assim, nessa posição de dependência, e cada vez mais a autoestima vai diminuindo. Oi? Interessante. Vai se comprometendo a autoestima, né? Ela vai se abafando, assim. Isso. Então aí a gente consegue ver, assim, né? Bom, como é que a gente forma, porque a autoestima, ela é um processo contínuo, assim, né? Mas como que ela inicia, né, nessa passagem do eu ideal para o ideal de eu, e da relação, assim, a relação direta que tem com o amor, né, e com o reconhecimento do outro, do efeito que isso tem na autoestima. Essa construção vai se dando desde lá da infância, e enquanto tu falava, eu pensava justamente, bom, nós somos seres biopsicossociais, né? Então, a gente tem essa necessidade de relacionamento e de pertencimento, né, a grupos. Então a gente depois, e isso vai se construindo, como tu bem colocaste, desde cedo, e a gente também vai sendo regido por atender essas expectativas dos grupos, né, Ana, ao longo da vida, assim, do que é esperado, do que se espera de nós, né, e a gente vai moldando, a gente vai se moldando até certo ponto, para ir se encaixando, né, nessas expectativas, porque é um desejo das pessoas ser aceita, né, e como tu disseste, ser amada, se a gente for colocar isso no termo, né, no ser amada pelo próprio, pelo outro, pelo grupo, isso é uma forma também de se colocar, né, na sociedade. E aí isso vai ser... E quando a gente fala em bem-estar emocional, como a gente coloca o bem-estar emocional, ele vai ser uma referência bastante subjetiva, né? Porque bem-estar para ti, ele tem uma percepção diferente para mim. Mas se a gente fosse colocar de alguma forma em um conceito, ele é justamente a percepção da pessoa sobre o quanto ele tem uma vida feliz, realizada e com sentido. Quanto eu consigo dar sentido para aquilo que eu vivo. E isso passa muito pelo que eu penso
e pelo que eu sinto, né? E o como eu me coloco nisso, ou como eu enxergo a felicidade para mim, também tem muito do que eu sou merecedor, do que é a vida com sentido para mim, do que eu sou merecedor. Isso passa muito pela autoestima, né? Por isso essa visão assim tão importante, ou esse impacto, o reflexo da autoestima é tão importante para essa percepção de bem-estar emocional, né? Porque senão eu fico com essa sensação que tu colocaste, assim, de que parece que estou sempre em dívida, né? Comigo mesmo, ou nunca tô boa o suficiente, ou nunca sou boa o suficiente para merecer uma felicidade, ou para usufruir de uma realização, ou para ter uma vida com que eu sinta que a minha vida tem sentido, né? Um propósito, uma questão maior. E por que que... Diga. Eu só ia te dizer isso, assim, né? Que a criança, se a gente for pensar nessa questão da criança, assim, ela é autossuficiente. Isso das referências, assim, de querer se encaixar, de querer ser reconhecida. Num primeiro momento, ela é o próprio ideal, entendeu? Ela não precisa de outra referência. Ela é ela, né? Exato, né? E como é difícil depois, né, nessa construção do eu ideal, que geralmente fica algo, assim, muito excessivo, né? Isso que tu fala, assim, de querer responder a essa demanda externa, né? De poder se sentir pertencente aos grupos, enfim, do quanto que às vezes, justamente por uma dificuldade de avaliar as próprias referências e as referências externas, eu fico com essa sensação de que eu não me encaixo em nada, né? Isso que tu fala da baixa autoestima, assim, de que eu não pertenço a nada. Mas, bom, eu não tenho, talvez, clareza do meu próprio ideal de eu, né? Assim, tá muito excessivo, tá muito fora. Como se estivesse muito idealizado, tu Sim. acha? A gente coloca réguas muito altas do que é este ideal, né? Do que é o ser humano, o que eu preciso ser para não ser reconhecido. Eu coloco uma régua muito alta, uma exigência muito alta. Fica muito difícil de atingir, né? Muito difícil. É impossível, né? Impossível. E toda vez que eu me dou conta de que é impossível de atingir, eu me diminuo mais um pouco. Eu me frustro e essa frustração só faz eu me rebaixar mais ainda. E pensando justamente nisso que a gente está falando, que seriam as consequências, né? Disso para a qualidade de vida. Porque no fim das contas, o que a gente está falando, quando a pessoa não consegue se sentir feliz, se sentir realizada, sentir que a sua vida tenha de algum sentido para si, que aquilo que ela está vivendo tenha algum sentido, compromete fundamentalmente a qualidade de vida, né? Quais as consequências, né, dessa visão ou dessa baixa autoestima para a nossa qualidade de vida? Talvez a gente possa falar um pouco assim de algumas questões de como surgiria uma baixa autoestima, né, para entender como é que uma pessoa desenvolve, né, a baixa autoestima. Uma é por isso que a gente está falando, né, de uma idealização excessiva, ou por desamparo, né, um desamparo muito inicial, ou por privação de amor, né? E essa sensação, né, de inferioridade, de ser menos, de não valer, dessa comparação com os outros, que na verdade é aí que é muito difícil, assim, né, da pessoa se dar conta. Ela não tá se comparando com os outros, né? A comparação é com os seus próprios ideais, que estão muito excessivos, né? Coloca no outro lá, como se o outro tivesse tudo aquilo. Exato, coloca no outro, só que quando eu faço isso de colocar no outro, eu me perco de mim mesma. Eu tô prestando muita atenção na outra pessoa, mas na verdade o que tá me atrapalhando são os meus ideais que estão muito acima, assim, né, num patamar muito elevado. E isso prejudica diretamente o bem-estar emocional, né? Porque eu tô sempre, isso que tu diz, sempre com essa sensação de dívida, sempre com essa sensação de que as outras pessoas alcançam e eu não, né? E prejudica também isso que eu estava falando antes, assim, dessa capacidade de avaliação, né? De conseguir avaliar com parâmetros razoáveis, assim. Justamente porque as minhas referências são muito excessivas, assim, muito difíceis de atingir. Eu não tenho parâmetros seguros, assim, né? A gente pode chamar, para fazer uma avaliação. Fica muito no campo do ideal e do pouco real, né?
eu gosto muito daquela expressão, né? Não compare os seus bastidores com o palco, né? Das pessoas. Porque, especialmente, e vamos trazer um pouco aqui para o nosso ano, né? A gente está vivendo um ano extremamente atípico. E as nossas relações estão se dando todas web, né? Todas online, todas por rede social. Poxa, ninguém vai postar na rede social um dia que acordou um trapo, né? Que acordou se sentindo a pior pessoa do mundo, ou com os olhos inchados de chorar o dia inteiro. As pessoas botam ali o melhor de si com muito reboco e muito filtro, né? O melhor de si já é bem rebocado. Uhum. E é uma imagem, e aquilo lá dentro da cabeça de quem recebe, tu cria uma história, né? Tu cria um ideal. Então, até esses momentos mais difíceis, assim, então, aí eu tô comparando, por isso que eu disse, a gente tá comparando o meu bastidor, né? Que é o meu dia ruim, com o palco da pessoa que foi lá, tirou uma foto, produziu, photoshopou, botou um filtro bem lindo e tá lá aparecendo maravilhosa na rede social, né? E isso é na verdade, o que eu tô fantasiando a respeito da história daquela pessoa, né? O que não necessariamente é, ou muito provavelmente não seja, né? Claro. Então a gente, além de tudo, tá vivendo esse momento que é ainda mais, vamos dizer assim, né? Ainda mais propício para essas fantasias. Porque dá essa impressão, assim, né, de que a outra pessoa, nossa, tem uma autoestima super elevada, ou, né, faz mil coisas, a vida dela é maravilhosa, mas geralmente, assim, essa sensação, assim, de autoestima elevada, uma sensação, isso, assim, da superioridade, na verdade, ela só esconde uma sensação de inferioridade, né? É isso que tu fala, do filtro, do Photoshop. Quer dizer, a pessoa... aquilo é fake. Obviamente é fake, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso mesmo, né? Esses dias eu estava assistindo... Tem uma escritora que eu sigo no Instagram... E hoje em dia ela é super reconhecida, enfim, mas ela estava contando que há anos atrás, quando ela começou nessa função do canal, assim, de se expor, de falar mais, que no início ela tinha 3 seguidores, né? E ela estava dizendo que ela falava, quando ela abria a câmera e falava, ela como se ela estivesse falando com um público de 300, de 3 mil. Ela disse que até hoje ela não entende como que ela negou essa parte, eram só 3 pessoas, né? Mas assim, eu achei aquilo tão interessante que ela falou, porque hoje ela tem milhões, assim, né, de seguidores, mas ela é muito real, assim. Ela não tem essa coisa fantasiosa e fake, assim, ela fala o que está acontecendo da vida dela, enfim. Mas eu me lembrei de falar disso em função de uma coisa que a gente fala muito na infância, e que fazem muito com a gente, e depois a gente, às vezes, esquece, assim, que bom que é. O processo daí tem que ser com a gente mesmo, que é o que a gente chama de fazer uma antecipação funcional. Porque a gente nasce totalmente prematuro, né? A criança nasce sem saber mamar, sem saber se movimentar, sem saber engatinhar, sem saber nada. E os pais fazem essa aposta, fazem uma antecipação funcional de que sim, de que vai mamar, de que vai caminhar, de que vai se desenvolver, eles acreditam naquilo, né? E depois, quando a gente é adulto, tem isso, assim, né? Bom, eu preciso me antecipar, né? No meu desejo, assim, eu preciso fazer uma projeção daquilo que eu quero e me antecipar funcionalmente, assim, de que aquilo vai funcionar, né? Por isso que eu falei antes, assim, a coisa dos ideais, de ter as minhas próprias referências. Se eu fico muito na referência externa, primeiro que é a referência externa, eu não tenho nunca como atingir aquilo, porque eu não tô lá, eu tô aqui, né? Tem que voltar para si. Perfeito. Deixa eu ver aqui que entrou uma pergunta, Ana, vamos ver se A Simone traz autoestima e capacidade de tolerar as frustrações inerentes à realidade. Acho que ela colocou mais como pergunta. Autoestima. Eu não sei se é um E ou se é um E. Autoestima é a capacidade de tolerar as frustrações inerentes à realidade? Acredito que sim, né? Eu acho que sim, né? Acho que sim, porque a autoestima, né? Se a gente for assim pensar em tudo que a gente está falando e todo esse peso que tem do autoconhecimento,
né? Se tu entende que bom, que tu é um ser faltante, né? Que tu é um ser falho, né? Bom, é isso, né? Acho que é mais possível, assim, de tolerar. Se a gente tem muito isso que tu fala dessa coisa ilusória da imagem, de uma coisa muito preenchida, assim, né? Muito... eu fiquei pensando nessa imagem, assim, das pessoas que colocam muito botox e preenchimento e não sei o quê, e vão se enchendo de coisas, assim, né? Assim, numa tentativa, assim, de ter uma imagem mais, assim, Perfeito. redondinha, perfeita, né? Que seria a imagem perfeita. Bom, o teu nível de frustração, assim, a tua tolerância à frustração é muito baixa. Então, qualquer, assim, conflito é muito difícil, assim, da pessoa conseguir tolerar, né? Porque a ideia que se tem é de que isso não pode ter falha, não pode ter falta em nenhum momento. E a gente fala muito, bom, né? Tá, então a baixa autoestima não é, não é um lugar saudável, vamos dizer assim, né? O oposto dela seria, né? Então as pessoas, o ideal seria ter que alcançar um elevado nível de autoestima, ou os extremos nunca são bons, né? Eu acho que os extremos nunca são bons, né? Assim, isso que tu fala, né, de um ideal de uma autoestima elevada, só aí a gente já tem sérios problemas, né? Porque primeiro a gente já está de novo com um ideal elevado, né, que pode nos dar essa sensação de superioridade, né, de se sentir muito superior, com uma autoestima lá em cima, mas qualquer, assim, qualquer movimentação, toda vez que o mundo externo nos der, assim, uma informação contrária a essa, de que tu não é a sua majestade bebê, entendeu? Desce. Aí desce, só que desce, assim, a pessoa cai do trono e cai de uma maneira que é muito difícil de levantar. Entende? Isso da autoestima muito elevada, ela geralmente, assim, é isso que ele tá falando, dessa coisa fake, assim, né? É porque a autoestima tá muito baixa. Né? Então eu preciso fazer, assim, essa movimentação toda para tentar me proteger um pouco. Não deixa de ser um sistema de defesa, né? Mas então... Eu acho que quando tu tem autoestima muito elevada, tu fica incapaz também de... primeiro, tu fica incapaz de fazer uma autocrítica, né? Porque se tu é dono da verdade absoluta e tudo que tu faz é correto e inquestionável, porque tu tem essa autossuficiência, né? Tu é incapaz de fazer uma autocrítica. Talvez a pessoa com a autoestima baixa demais seja autocrítica demais, né? E achar que nunca consegue fazer bem o suficiente. O extremo vai ser de que, bom, então tudo que eu consigo, tudo que eu faço é ótimo o suficiente e é maravilhoso, eu sou dono da razão, né? E aí, quando a realidade vem, né? Eu acho que é muito fina essa casca, né? Esse pedestal, vamos dizer assim, né? Ele é muito fino, assim, ele quebra com muita facilidade. É como tu bem disseste, o tombo é muito grande. Mas ainda que... O problema é quando não cai, né? O problema é quando vive nessa verdade de que é dono da verdade, de que tudo é a sua volta, e que a pessoa é essa autossuficiência que ninguém é, né? Porque acho que também tem um pouco, né? A necessidade da a gente reconhecer que os outros nos ajudem, a gente reconhece. Isso também passa por uma necessidade por uma visão de insuficiência, né? Porque se eu preciso de alguém, é porque, até certo ponto, eu não sou autossuficiente. E a pessoa ser preenchida de uma autossuficiência, ela vive, então, numa bolha. Porque ela não precisa de ninguém, ela é autossuficiente, né? Geralmente são casos que até, assim, essas pessoas costumam causar uma irritação, assim, nas outras pessoas, né? Quem convive, assim. Mas, se a gente for olhar mais de perto, assim, são pessoas que sofrem muito, né? Porque, justamente por isso, assim, porque é impossível sustentar essa posição, né? De uma autossuficiência. A pessoa sustenta isso imageticamente, assim, né? E sustenta por imagem. Mas internamente ela sabe o tempo todo de que isso está sendo uma grande farsa. Ela é uma grande farsa, a pessoa se dá conta disso, né?
Só que é muito difícil, pensando assim nessa coisa da autoestima e do autoconhecimento e dessa coisa de não ficar nos extremos, assim, que nem tu diz, né? É muito difícil poder... É bem isso, assim, na baixa autoestima, se eu tenho algum avanço, por exemplo, é muito difícil eu reconhecer que eu avancei. A pessoa, às vezes, não se reconhece nos seus próprios avanços, assim, né? E quem é muito autossuficiente também não. Também não consegue se enxergar, né? A pessoa se perde nisso, assim. Então, a autoestima talvez um pouco tenha a ver com essa questão que essa pessoa fez, que é justamente isso, assim, de poder se reconhecer na falta. E que, inclusive, que a falta, o Lacan fala disso, assim, né? A falta é o motor do desejo. Eu só posso desejar alguma coisa porque eu tô em falta, né? Porque eu tô nessa posição. Eu não sou um ser completo e nunca vou ser, né? E tu vê que até é uma posição infantil isso, né? Dessa autossuficiência. Isso é lá dos primórdios, lá na primeira infância, dessa sensação de completude, de autossuficiência. E que não é real, né? É só uma sensação, assim, uma ilusão para que a gente consiga crescer. Mas não é real. Mas interessante essa tua colocação sobre falta, porque a falta como um motor, eu acho isso muito interessante, porque quando a gente fala em motivação, em inspiração, né, a gente justamente em propósito, em realização, é porque a gente quer buscar algo que ainda está no campo do desejo, mas que a gente vai trabalhar para aquilo se tornar uma realidade, né? Então, isso, como tu disseste assim, isso nos move, né? Isso tem que ser da motivação, mas tem que ser do positivo, né? Tem que ser da gana do positivo, porque se eu começo a idealizar e não me sentir capaz de fazer e que aquilo só me frustra, ou me colocar uma série de barreiras e de autocrítica e de impossibilidades, sabe? De autodestruição, assim, sabe? Ou então a necessidade, essa falta nunca chega. Eu também tenho o oposto, assim, sabe? A falta, daí eu alcanço as coisas, mas falta mais. E aí já vai pro campo talvez da ansiedade, né? Assim, do tipo, eu estou sempre em falta de alguma coisa. Não sei se eu me fiz muito claro, assim, porque essa tua frase do Lacan me fez pensar um pouco nessa questão da falta. Né? Então, assim, tipo, eu ter uma falta que me move em busca de um sonho, de uma conquista, como uma falta positiva, né? E viver num mundo onde eu me sinto eternamente em falta. Onde e aí vem aquela coisa do ter, acumular, e estar sempre sentindo falta de algo a mais. É que a falta, ela é estruturante do psiquismo. Ela estrutura o psiquismo. Assim, a gente se estrutura no desamparo, né? Então, acho que isso que tu diz, assim, de bom, não... E sim, a gente está sempre em falta, né? Quando eu tenho alguma, tipo, sei lá, quero comprar um brinco. Eu vou lá, compro um brinco. Mas eu podia comprar um colar, né, para combinar com esse brinco. E daí eu preciso ir comprar outra coisa. Sempre tem algo. Nunca é suficiente, né? Nunca chega. E acho que é assim mesmo, né? Só que o problema é quando a gente transforma isso ou coloca a nossa falta e o nosso desejo nos objetos concretos, né, do carro, de alguma coisa no corpo, e que não é disso que se trata, né? Porque o que a gente está falando da falta e do desejo tem a ver com o sujeito e não com os objetos. É o que eu quero para mim. Como é isso que eu falava da antecipação funcional, assim, né? É de conseguir me dar conta que não é um processo simples, assim, de saber o que eu quero. O que eu quero para minha vida? No que eu quero trabalhar? Eu quero casar, não quero casar? Assim, de saber do seu próprio desejo.
Isso Uhum. não é uma tarefa assim. Às vezes as pessoas chegam dizendo isso, assim, eu não sei do que eu gosto. Eu não sei o que eu quero. E bom, e quando tu sabe disso, daí vem, assim, o que às vezes a gente leva anos em Uhum. análise, que é sustentar o próprio desejo. Que Uhum. também não é uma tarefa nada simples sustentar o próprio desejo. Só que se eu não, assim, se eu não me debruço sobre isso, eu fico dando voltas, comprando coisas. Isso que tu fala, assim, né? Uhum. Fico me enchendo de coisas, porque eu tô me sentindo, tô com esse vazio, assim, mas que é um vazio existencial, né? Não é um vazio de objetos, os objetos. E por isso que nunca chega, né? Porque não preenche. Não é disso que se trata. Uhum. Exato. Pois é, isso que eu fiquei pensando, porque a gente coloca muito no bem material, às vezes, essa falta, né? É uma coisa, é uma casa, é um carro, é o dia que eu tiver. E isso é uma coisa também muito forte, né, Ana? Porque a gente coloca muito, inclusive, a sensação de felicidade, de realização, que nós falávamos, nessas questões de aquisição, de suprir essas faltas materiais, né? Então, o dia que eu conseguir tal coisa, o dia que eu tiver a minha casa, o dia que eu tiver o carro daquele jeito, daquela cor, com aquele tamanho, aquele... O dia que eu tiver a posição... Só que se não vem, se a conquista não vem acompanhada também do que faz sentido para ti, que Uhum. é o que tu Uhum. falava da busca do. Até na questão do autoconhecimento, eu acho que tem muito a ver, né? De tu descobrir o que é realmente do teu gosto, o que tu tá realizando e buscando, porque é parte da tua essência. Tu vai adquirir aquilo, tu vai conseguir aquilo, até tu conquiste alguma posição e aquilo vai continuar não fazendo sentido para ti, né? E que talvez tu esteja olhando de novo com a visão do que os outros esperam que tu tenha, do que tu busca de um ideal a partir dos olhos dos outros e não necessariamente do que tu tá refletindo ou aquilo não tá refletindo o que faz sentido real para ti, né? Uhum. Sabe que tem uma fase muito específica, assim, no desenvolvimento, né, do estádio do espelho, em que a questão da criança é justamente essa, né, assim, o que queres de mim, né, assim, a questão dela é assim, mas o que que a minha mãe quer, o que que ela quer que eu faça, e aí que começa esses movimentos, assim, da criança poder se mostrar mais, enfim, porque dela começa a ter o reconhecimento do outro. E isso que tu fala agora me lembra muito essa fase, esse estágio do espelho, né? Na fase adulta, que é um pouco isso, assim, de fazer aquilo que socialmente talvez eu vou ser olhado, né? E bom, se eu sou olhado, eu sou reconhecido, eu sou amado, né? E às Uhum, vezes se entra nisso pelos objetos. Eu não estou dizendo que os objetos não são importantes na vida, né? Não é isso. O problema é uhum, quando eu me utilizo desses objetos numa tentativa de ser amado e reconhecido. E uhum. isso não funciona, Exato, né? E bom, e daí exato. é isso do que a gente está falando, como é que tu vai ter um bem-estar emocional no meio disso? Não vai ter, Uhum, porque é muito ilusório, é muito momentâneo, né? Aquilo não uhum, se sustenta. exato. E a mãe até coloquei que o autoconhecimento é fundamental na construção da autoestima. Eu acredito que seja a pedra que sustenta, né? É, ainda mais se a gente for pegar isso que o Freud, do conceito que o Freud usa, né? Do autoconceito ou do Uhum, sentimento de si. É isso, né? uhum, É o próprio eu, né? Tanto é que é disso assim que a gente estava falando, tá, mas como é que fica isso assim? Tem baixa autoestima, alta autoestima? Eu digo, bom, se tu tem uma autoestima, já tá bom, né? Assim, já é ela o tá no... suficiente. Pois é, o que a gente poderia considerar, então, trazendo essa tua deixa, assim, o que seria, o que a gente poderia considerar uma pessoa com uma autoestima moderada, né? O que seria uma boa autoestima? Acho que é isso, assim, de não. Que a gente estava falando, assim, de não ficar nos excessos, assim, porque às vezes os excessos de uma suposta alta autoestima ou de uma baixa
às vezes eles são enganosos, assim, eles estão ali por algum motivo, né? A pessoa se coloca naquela posição por algum motivo. Então, se a gente for pensar nessa relação de uma construção do próprio eu, né? De poder se conhecer, de poder se reconhecer, de poder minimamente sustentar o próprio desejo com algumas referências, porque se eu tento sustentar o meu desejo baseado muito nas referências externas, né? Primeiro que é isso, de novo eu já tô lá no desejo do outro, no que eu imagino que o outro quer que eu faça. E o outro não tá nem aí pra mim, né? Isso é muito ilusório, assim. Então, de poder se olhar mesmo, assim, de poder se pensar, né? Eu acho que quando a gente consegue fazer esse processo e essa tentativa de sustentar o próprio desejo, eu acho que aí a tua autoestima, aí tu já tá trabalhando a tua autoestima, né? Porque tu começa a ter referências que são importantes para ti, que realmente fazem sentido para ti. E daí tu vai no teu autoconceito e não no conceito do outro. Acho que esse resgate, ele é muito importante, assim. E ele precisa vir com um pouco de se permitir, né, Ana? Porque a pessoa com uma baixa autoestima, ela tende a ser muito crítica, né? Então, daqui a pouco, quando ela começa a colocar, a trazer, a assumir para si esses seus desejos, esse seu eu, isso não pode vir também recheado de crítica, de mas é bobagem, mas isso aí não sei o quê. E aí isso acaba entrando num ciclo vicioso, tu entende? Daí a pessoa ficasse, antes mesmo de experimentar daquilo que ela está reconhecendo como dela, ela já acabasse se censurando. Eu acho que ela se censura justamente por não reconhecer o que é dela. Porque ela ainda se espelha muito no outro, né? Então, de novo, assim, tanto numa coisa muito superior quanto inferior, não vai conseguir atingir o que ela acha que o outro está esperando dela, porque isso é do outro, assim, né? É uma questão fantasiosa. Então, eu acho que ela, a partir do momento que ela consegue se dar conta um pouco mais, assim, né, das suas questões ou do seu mal-estar, e de que o seu mal-estar tem a ver com ela mesma, né? Acho que daí é possível, né, avançar um pouco mais e poder fazer esse processo, assim, de se reconhecer. Nem que seja no mal-estar. Mas ela precisa se reconhecer em algum lugar que não é no outro. Porque se ela se reconhece só no outro, assim como uma demanda de amor, né, do outro, ela vai sucumbir, né? Sim, aí ela vai continuar fazendo o que ela acha que os outros precisam para que ela seja aceita. Relação com erros e fracassos. Isso é um outro assunto também que vem, sabe, que quando parece muito visível no questionário de bem-estar, assim, né? O quanto as pessoas se apegam a experiências de erros e fracassos que sucederam na sua vida e que vão suceder na vida de todos, né? Mas como questões que impossibilitam de ir adiante, assim, né? Eu acho que isso também é reflexo de uma autoestima baixa. Não sei se tu concorda com isso, assim, porque, assim, o fato da gente ter uma autoestima boa, porque a gente estava falando aqui moderada, né? Não quer dizer que eu vou ter uma vida perfeita. Eu vou continuar me frustrando, eu vou continuar errando, eu vou ter momentos de acerto, eu vou ter momentos de erro, né? A diferença fundamental vai ser na forma como eu vou lidar com todas essas questões e de conseguir transpor isso e de conseguir, inclusive, promover meu crescimento, porque eu acho que esse é o grande ganho, mas para isso eu preciso ter essa autossegurança, né? Que é do que a gente fala, se permitir. Essa questão dessa dificuldade de lidar com erros e fracassos e ver isso como uma autopenalização, sabe? É muito forte também. E que tem muito em comum nessas pessoas
com perfil de pessoas com baixa autoestima. Sim, que a gente vê que, assim, geralmente é um superego muito rígido, né? A pessoa fica se chicoteando, né, durante muito tempo, justamente por isso, assim, por algum erro, por algum fracasso, fica numa coisa obsessiva, assim, né? Repetidamente, não consegue sair daquilo, não avança, né? Fica se martirizando, né? Acho que sim, né? A gente pode fazer uma relação com uma baixa autoestima, mas de novo, né? Ela, por que que essa pessoa faz isso, né? Para que se colocar nessa posição, né? Não deixa de ser essa coisa que tu diz assim de ficar não deixa de ser de novo o que a gente vem falando o tempo inteiro, assim, de ter o olhar do outro. Né, de ter de estar pedindo, né, de novo, assim, para alguém que pegue no colo, por exemplo, né? É um pouco isso, assim, a pessoa não fica fica numa posição muito infantilizada. Até de vítima, né? Claro, nem sempre a pessoa se dá, não Não, gente, não não se dá conta necessariamente. disso, assim, né, que tá É. nessa posição. Mas sim, né? Mas e por isso, né? Não é algo. Tu vê que geralmente são pessoas que falam sobre isso, assim, é visível, né? A pessoa quase que pede, assim, né? Pra que alguém venha e passe a mão e pegue no colo, enfim. Então, de novo, assim, tem algo com dessa necessidade, assim, do reconhecimento externo, nem que seja pelo erro. Né? Eu preciso do reconhecimento, nem que seja por algo que eu errei e que eu vou ficar me lembrando disso, e daí eu fico ligada emocionalmente com a pessoa, com o outro, né? Aí é muito complicado porque daí a gente entra nessa esfera, assim, do desamparo, né? Porque quem tá muito no desamparo, primeiro que não tem muito referências, assim. E quando tem, é assim, é nesse nível, né? Numa referência ruim, de frustração, mas é uma referência. Então, às Pois vezes, né, fica difícil sair disso. Mas, de novo, é aquilo que a gente falava antes, assim, bom, tem que poder se dar conta do próprio mal-estar, né? E por que fica nessa repetição, assim, do mal-estar, né? Porque isso, de até alguma porque forma, segue ligando ela a alguma pessoa, assim, né? Segue fazendo algum tipo de ligação. de vincular de novo essa tal dessa falta, né? Continuo buscando e tendo sei lá, uma falta não boa. Seja ela falta de aceitação, seja ela falta de amor. Porque, assim, tu fala assim, inspiração, né? As inspirações, é importante a gente ter pessoas que nos inspirem, né? Que sejam um modelo para nós, que sejam uma referência, que nos façam repensar, que nos façam nos tornar também pessoas melhores. Eu acho que quando a gente tem modelos saudáveis, pessoas que nos inspiram de forma saudáveis, elas também nos inspiram a buscar o melhor de nós, né? De novo, acho que desde que as coisas não sejam no campo do ideal. Eu vou te confessar que eu sempre tive um pouco de pé atrás, assim, com essas coisas de fã-clube, ídolo e coisas assim, um pouco por causa disso, sabe, Ana? Eu acho que a gente ter pessoas que nos inspiram, que são uns modelos interessantes, que nos fazem crescer, acho que são super importantes. Quando eu coloco muito já no campo do ídolo, aí é do idealizado, né? Sim. E aí eu já começo a colocar naquela pessoa coisas que ela nem é, mas que ela tá suprindo muito mais a minha necessidade do que eu gostaria que fosse, né? Claro, de que até que eu fosse, claro. Eu tô buscando aquilo pra mim, né? E aí se a gente coloca isso Bom, aí daria uma outra live, porque se a gente coloca isso em adolescentes, né? Isso começa a ter também uma construção de eu e de estima, de autoestima, que às vezes pode ser até um campo meio perigoso, porque fica muito idealizado, né? Então, essa questão também da inspiração e da referência, né? Acho que também é importante ter mais. Acho que sim, porque isso, né, dos ídolos, né, é bom. E daí quando o ídolo morre,
tu morre de tu te mata, né? Tipo assim, acabou, né? Se a tua referência era aquela, única e exclusiva, Exato. a tua vida é isso, né? A tua vida fica muito colada com a vida do outro, né? Então, acho que, mas sim, é importante a gente poder ter referências e modelos, mas referências e modelos que façam sentido para mim, né? Precisam fazer sentido e também eu preciso ter essa capacidade de poder avaliar e de poder fazer crítica para aquilo que não faz sentido. Nem tudo que o meu, que aquela pessoa que é a minha referência vai falar e vai fazer, que eu vou concordar. E é importante, Eu é não tenho que dizer saudável amém pra isso, tudo. né? Claro. É exato. Acho que quando a gente perde essa capacidade crítica, é quando a gente está vivendo incondicionalmente em função da ideia e da opinião do outro, né? E aí a gente vem com as opiniões em massa e as pessoas vão adotando certas verdades sem nem mesmo criticar, né? Acho que essa vulnerabilidade toda também diz muito respeito à questão da autoestima das pessoas. Tu fica muito vulnerável à opinião do outro, ao que o outro que espera que tu faça, e quando tu vê, tu tá vivendo uma vida que não te pertence, que não faz sentido para ti, que não gera felicidade, que não gera realização. E esse é o impacto direto aqui no nosso tema, né, da relação da autoestima com o bem-estar emocional. Então, acho que pelo que a gente conversou, um caminho importantíssimo, né, é o caminho do autoconhecimento, né, é o exercício de se reconhecer, reconhecer as suas necessidades, reconhecer as suas verdades, a sua essência, aquilo que faz sentido para si. Acho que tem a questão de reconhecer, de identificar e de praticar isso, né, de se permitir experimentar e viver isso, né, porque senão a gente também fica só achando, mas acho que é importante a gente ir para a prática e fazer as mudanças necessárias a partir daquilo que a gente... até para descobrir, né? Porque às vezes também essa coisa não é tão exata, né, Ana? Ah, isso aqui é meu ou não é meu? Bom, só vou saber se eu experimentar. Né? Tu vai ter que tentar, se aquilo está te fazendo sentido, tu vai ter que ir para a prática. Senão tu não vai saber. Né? Então tem muito dessa coisa do se permitir. E aí a felicidade, o senso, a realização, a vida com sentido, ela vem como uma consequência das coisas quando tu vê que aquilo realmente está saindo, partindo da tua essência. É bem isso, e acho que é isso que tu diz, assim, de poder se lançar, né? De novo, assim, né? Se a gente prestar atenção nas crianças, elas fazem isso o tempo todo, elas fazem experimentos o tempo todo, né? E bom, e por que a gente perde isso lá pelas tantas, né? Fica com medo de se arriscar, de se lançar. Bom, por isso que eu falo de sustentar o próprio desejo. Porque quando tu tenta fazer uma sustentação, é aí que tu te lança, é aí que tu vai experimentar, que tu vai, né, ver, assim, quais são as tuas... Vai pra prática, né, sai dessa coisa teórica. Exato, exato. E claro, você tem que estar com uma base, né, de sustentação boa para poder te lançar, de confiança, né, de autoconfiança. De se autorizar, Ana, né? exatamente. Muito boa a nossa conversa, Ana. Que gostoso poder ter essa horinha de domingo contigo. Matar um pouco as saudades também, né? Adorei também. Muito obrigada, que bom. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente também, nos acompanhando essa conversa. Esperamos que tenha sido útil, né, aí para uma reflexão, para um começo de semana, estimulando a todos aí também a trabalharem a sua autoestima. Acho que é importante para todos nós, porque no fim das contas, todos nós desejamos e merecemos viver, né, uma vida feliz, realizada e com sentido. Esse é o principal propósito, né? Então que a gente possa ter levado um pouco disso aí para que todo mundo comece bem a semana. A nossa live vai ficar salva aqui no meu IGTV, para quem não conseguiu assistir desde o início. Eu vou, inclusive, colocar ela no meu canal do YouTube. Todas as lives que eu realizo todos os domingos estão sendo salvas também lá no meu canal do YouTube, no Lúcia Petrucci de Mello. Eu vou disponibilizar o link para ti depois, Ana, também, porque algumas pessoas não têm Instagram, e aí a gente pode dar acesso a essa conversa a mais pessoas, para que mais pessoas possam também se beneficiar. Ana, muito obrigada, amiga. Adorei a conversa. Um beijo para vocês três. Um beijo nos meninos também. Uma boa semana para vocês. Obrigada, Lúcia, para vocês também. Beijos.
Gente, mais uma vez, muito obrigada pela companhia neste domingo, neste início de noite aí, fim de tarde aqui para mim. A semana que vem eu volto com mais uma convidada. A minha convidada da semana que vem é a Fernanda Fagiani, também psicóloga, ela é psicóloga do esporte. E a gente vai conversar sobre motivação, inspiração e disciplina. O que que isso tem a ver e o que que o esporte pode nos inspirar aí para a nossa vida em relação à motivação, inspiração e disciplina. Tá bom? Espero todos vocês no próximo domingo. Beijos, boa semana. Tchau, tchau.